Bom, pessoal, vamos agora fazer um exercício aqui sobre a consideração desses apoios elásticos no cálculo de deslocamentos pelo princípio das forças virtuais. Nesse exemplo aqui em tela, nós temos uma viga com uma rótula no ponto B, uma mola linear na vertical no ponto C com rigidez de 10⁻³ toneladas por metro, e no ponto A, um apoio duplo, que vai restringir integralmente os dois deslocamentos de translação no nó, e uma mola com coeficiente de rigidez à rotação de 10⁻⁴ tonelada-metro por radiano. As barras dessa viga possuem todas uma rigidez à flexão EI igual a 10⁻⁴ tonelada vezes metro quadrado. Então, para essa viga, nós vamos calcular a rotação relativa entre as tangentes da linha elástica no ponto B e, em seguida, nós vamos calcular os deslocamentos sofridos por esses apoios elásticos. Beleza? Pois bem, pessoal. Essa mola linear aqui no ponto C vai restringir parcialmente o deslocamento vertical no ponto. Ou seja, por se opor a esse movimento, nessa mola será exercida uma reação vertical. De modo análogo, no ponto A, essa molazinha aqui vai restringir parcialmente a rotação do ponto. E, por essa razão, uma reação de momento vai ser exercida nesse ponto. Ou seja, na extremidade A, nós temos uma vinculação que restringe integralmente o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal e efetua uma restrição parcial da rotação. Como consequência, nós temos três reações desenvolvidas nesse apoio. Uma reação vertical, uma reação horizontal e uma reação de momento. Sendo assim, em termos estáticos, é como se nesse apoio nós tivéssemos um engaste. Beleza? É um engaste elástico, porque a rotação aqui não vai ser integralmente restrita. Mas, se nós olharmos do ponto de vista das forças, é como se fosse um engaste. E lá na extremidade C, esse apoio funciona em termos estáticos também como uma espécie de apoio simples. Então, fazendo um sistema estático equivalente, a viga que nós vamos precisar resolver é essa aqui, ó, com um engaste na extremidade esquerda, que apresenta 3 reações, e um apoio simples na extremidade direita, que apresenta uma reação. Eu estou trazendo esse sistema estático equivalente, pessoal, só porque vocês possuem mais similaridade em trabalhar com ele. E para vocês entenderem que, deformáveis ou não, esses elementos aqui no ponto A e C são apoios. E, portanto, têm a função de restringir deslocamentos de corpo rígido e, por esse motivo, vão desenvolver reações de força ou momento. Para calcular a influência do apoio elástico nos deslocamentos, nós precisamos conhecer as reações produzidas nessas molas, tanto para o estado real de carregamento, como para o estado virtual. Além disso, como a mola só se deforma se houver carregamento externo, nós também precisamos considerar a parcela decorrente dos esforços internos. Então, iniciando a nossa análise aqui da estrutura para um sistema real de carregamento, nós vamos primeiro obter as reações de apoio e depois traçar o diagrama de momento fletor, porque nós vamos precisar desses dois dados. Aqui, pessoal, nós temos uma viga Gerber e as reações podem ser obtidas aplicando diretamente as condições de equilíbrio ou efetuando a decomposição. Se nós aplicarmos as condições de equilíbrio, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos começar aqui fazendo o momento interno no ponto B, que é onde tem a rótula, igual a 0, e a partir dessa equação nós conseguiríamos obter a reação VC. Depois nós poderíamos fazer o somatório das forças verticais igual a 0 para obter VA. E por fim nós poderíamos fazer o somatório dos momentos em relação a qualquer ponto da estrutura para obter MA. Aí depois dessas reações a gente pode traçar o diagrama de momento fletor. Ou seja, na extremidade A nós temos um momento concentrado de 24 toneladas vezes metro que gera uma flexão negativa. Então nesse ponto o momento é menos 24. No ponto B o momento é 0. E essa variação no trecho AB vai ser linear, afinal não há carregamento nesse trecho. E no ponto C o momento também é nulo. Não é porque é uma extremidade simplesmente apoiada. Então a gente liga esses pontos B e C por uma parábola, né, cujo valor máximo aqui vai ser QL2 sobre 8, ou seja, 2 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, que dá igual a 4. Agora, como nós queremos calcular a rotação relativa entre as tangentes elásticas no ponto B, nós vamos criar um estado virtual com um momento concentrado aplicado imediatamente antes à rótula do ponto B e outro momento concentrado aplicado imediatamente após ao ponto B. Ambos serão aplicados com valor unitário. A partir daí a gente pode calcular as reações de apoio, da mesma forma, ou fazendo decomposição, ou aplicando diretamente as condições de equilíbrio. E depois dessas reações a gente pode finalmente traçar o diagrama de momento fletor virtual.
No ponto A, nós temos um momento de 2,5 toneladas vezes metro, no sentido anti-horário, que gera uma flexão negativa, então aqui vai ser menos 2,5. Aí lá no ponto B, esse par de momentos vão gerar a mesma flexão, né? A gente coloca assim de propósito, para gerar de fato o mesmo efeito na estrutura. Então ambos aqui vão estar gerando a flexão de menos 1 tonelada vezes metro. E na extremidade direita, ou seja, no ponto C, o momento é nulo. Isso nos dá um diagrama de momento fletor virtual com essa representação. Pois bem, agora que nós temos os diagramas de momento e as reações de apoio, tanto real como virtual, nós poderemos aplicar a equação de Mohr para calcular esses deslocamentos que foram pedidos no enunciado do problema. Pois bem, a equação diz que o deslocamento em qualquer ponto da estrutura vai ser dado pela parcela dos deslocamentos oriundos dos esforços internos, que é essa parcela aqui, ó, que relaciona o diagrama de momento fletor virtual com o diagrama de momento fletor real, dividido pela rigidez e a flexão, mais a parcela do apoio elástico, que é essa reação virtual vezes o deslocamento no apoio real, né? Sendo que esse deslocamento é dado pela razão da reação real com a rigidez do apoio. Então vamos começar calculando aqui a parcela dessa mola de rotação no ponto A. Ou seja, nós vamos multiplicar a reação virtual, que é 2,5, vezes a reação real, que é 24 toneladas vezes metro, dividido pela rigidez a rotação dessa mola, que é 10⁴ tonelada metro por radiano. E aí, pessoal, reparem que eu coloquei ambas as reações como positiva, porque ambas estão no sentido anti-horário, né? Essa convenção vocês podem definir, só é importante manter a coerência, né? Se ambas as reações estão no mesmo sentido, então esse produto tem que dar positivo. Se ambas as reações estão em sentido contrário, então esse produto tem que dar negativo, tá bom? E aí, se vocês não quiserem se embaralhar com isso, definam desde o começo. Eu vou considerar a reação de força positiva quando estiver para cima ou para a direita, e reação de momento vai ser positiva quando estiver no sentido anti-horário. E aí você faz essa mesma adoção para os deslocamentos que não tem erro, tá bom? Convencionam desde sempre assim, que vocês não vão errar. Pois bem, agora a parcela da outra mola, né? Nessa outra mola nós temos uma reação real de 4 toneladas para cima e uma reação vertical virtual de 1/4, só que está para baixo. Ou seja, uma tem que ser positiva e a outra negativa. Adotando a convenção de que as reações são positivas quando estiverem para cima, eu vou ter aqui uma reação virtual de menos 1/4, vezes uma reação real de 4 toneladas, dividido pela rigidez dessa mola linear, que é 10⁻³ toneladas por metro. Então é isso, pessoal. A gente já considerou aqui essa parcela referente ao apoio elástico, né? Agora nós vamos considerar aqui essa parcela referente ao esforço interno, que no caso está sendo representada apenas pelo momento fletor. Nós teremos 1/10⁴, né, que é esse 1 sobre i que a gente tirou da integral, vezes a solução do produto dessas duas funções, né, da função do momento fletor virtual com o momento fletor real, cujo resultado é extraído daquela tabela de Kurt-Biden. Eu vou começar combinando aqui o diagrama real com o diagrama virtual desse segmento AB da viga. Então nós teremos que combinar, lá naquela tabela de Kurt-Biden, um triângulo de menos 24 na extremidade esquerda, com um trapézio que tem menos 2,5 na extremidade esquerda e menos 1 na extremidade direita. Ou seja, nós vamos estar combinando esse triângulo aqui com esse trapézio, que nos dá como resultado aqui 1/6 do comprimento da barra, vezes esse momento máximo do triângulo, vezes a soma aqui de 2 vezes o momento da esquerda do trapézio, mais o momento da direita desse trapézio. Beleza? Portanto, fica aqui 1/6 de 6, que é o comprimento da barra, vezes menos 24, que é o momento aqui do triângulo, vezes menos 2,5, que é o momento da esquerda, vezes 2, menos 1, que é o momento da direita. Agora eu vou considerar a parcela desse segmento aqui da direita, né? Ou seja, do segmento BC. E, para tanto, nós vamos combinar esse diagrama, que é uma parábola, de valor máximo igual a 4, com esse triângulo, cujo valor máximo é menos 1. E aí vocês já devem ter decorado isso aqui, que a gente usa tantas vezes essa relação. O valor da integral do produto dessas duas funções vai ser igual a 1/3 do comprimento da barra, vezes os dois momentos máximos, né? Isto é, vai ser igual a 1/3 de 4 metros, que é o comprimento da barra, vezes 4, que é o momento máximo da parábola, vezes menos 1, que é o valor do momento máximo aqui desse triângulo. E é isso. Agora, realizando essas operações, nós chegamos a um deslocamento, ou seja, uma rotação relativa entre as tangentes elásticas no ponto B, de 18,87 vezes 10⁻³ radianos. Entendido, pessoal?
Agora, para obter o deslocamento nos apoios, a gente não precisa criar um estado virtual, né? Porque como seria esse estado virtual aqui? Nós teríamos que aplicar uma força virtual unitária em cima do apoio. E essa força não iria gerar esforço interno na barra. Então aquela parcela da equação referente ao esforço interno seria nula. E, portanto, também não seria gerada reação no apoio da esquerda, ou seja, nessa mola aqui da esquerda, de tal modo que o único efeito que nós teríamos que considerar seria o produto da reação virtual, que seria igual a 1, porque esse apoio iria absorver integralmente essa força, vezes a reação real, dividido pela rigidez. Então, sempre que a gente quiser determinar o deslocamento sofrido por cada uma dessas molas, basta a gente dividir o esforço real que vai ser produzido nela pela constante elástica da mola, beleza? Sendo assim, para o deslocamento vertical em C, basta a gente dividir a reação RC, que são 4 toneladas, pela rigidez dessa mola, que é 10 a terceira, e aí nós encontramos um deslocamento de 4 milímetros. E esse deslocamento de 4 milímetros vai ser para baixo, obviamente no sentido contrário da reação de apoio. Afinal, observem que se nós criássemos um estado virtual jogando uma força unitária aqui nesse ponto, a reação virtual na mola seria de 1 para cima, ou seja, teria o mesmo sinal da reação real. Portanto, quando nós multiplicássemos 1 vezes 4, o sinal ia dar positivo, que indicaria que esse sentido aqui do deslocamento que eu defini ao colocar a força para baixo estaria correto, né? Seria positivo. Da mesma forma, para poder obter essa rotação aqui na mola, nós poderemos aplicar um momento virtual unitário, que por sua vez seria integralmente absorvido por essa mola. Ou seja, não teria mais nenhuma outra reação de apoio ou esforço interno. De tal modo que a rotação nesse ponto será igual ao momento real, MA, dividido pela rigidez da mola. O que vai nos dar uma rotação de 2,4 vezes 10 a menos 3 radiano. E aí, fazendo a mesma análise que nós fizemos para o deslocamento vertical, a rotação sofrida por essa mola vai ser no sentido horário. Afinal, a reação de apoio se deu no sentido anti-horário, né? E aí vocês também chegariam a essa mesma conclusão se vocês criassem um estado virtual aplicando um momento unitário aqui no sentido horário. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. A gente encerra, assim, o estudo do princípio dos trabalhos virtuais aplicado no cálculo de deslocamentos de estruturas isostáticas. E na próxima aula, nós daremos início ao estudo das estruturas hiperestáticas através da apresentação do método das forças. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem a aula e até o próximo vídeo.